Boa noite, amigos do mundo da Fórmula 1. Boa noite no caso para Lucas Holanda, porque a gente está gravando à noite. Mas para o amigo da Fórmula 1, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom horário que você estiver assistindo. Esse aqui é o Por Dentro do Grid, chegando mais uma vez aqui no seu YouTube, provavelmente, para falar sobre as emoções que esperam a gente em mais um fim de semana de Fórmula 1, as expectativas para o GP do Japão, a 15ª etapa do Mundial de Fórmula 1. E antes da gente entrar profundamente no tema do programa de hoje, Lucas, eu queria só convidar todo mundo que está acompanhando para seguir a gente aqui em cima, redes sociais, Twitter, Telegram, YouTube, TikTok também, no @ Por Dentro do Grid, e em @ Por Dentro do Grid F1 no Instagram. Nessas redes sociais você também encontra um link para seguir a gente no WhatsApp, e lá um grupo que a gente tem no WhatsApp, que a gente passa as informações da Fórmula 1, sempre está passando as notícias e sempre está passando também o que a gente está trazendo de conteúdo novo, de vídeo, enfim, o que a gente está trazendo de conteúdo, a gente também coloca lá para você acompanhar a gente mais de perto. Mas vamos lá. Lucas, GP do Japão, voltando para Suzuka, a Fórmula 1, qual é a sua primeira expectativa, meu querido? Boa noite e bom qualquer horário. Boa noite, Vitor. Estamos gravando aqui à noite, então ainda é noite, mas bom dia, boa tarde aí, boa noite para quem estiver acompanhando aí em qualquer horário, né? É um GP que eu acho que está entre os favoritos, assim, né, dos fãs da Fórmula 1. Não acredito que... Não serei ousado aqui de fazer dizer se está no top 3 ou não. A gente já fez um programa sobre isso, então se você quiser ver as melhores pistas, A gente fez um programa sobre isso e Suzuka foi um ponto polêmico, porque a gente colocou meio para baixo. Eu não lembro exatamente qual posição a gente colocou, não, mas a gente não deu tanta moral assim para Suzuka, não. Apesar de que sim, realmente é muito bem reconhecido, é muito elogiado, mas a gente. Muito charmoso o GP do Japão. Sim. Esse programa aí que eu me referi, eu não participei, então seria um voto a favor do GP de Suzuka. Então, para além do horário ingrato, né, aqui pra gente, às 2 da madrugada do domingo. Então, se você está no nosso grupo lá no WhatsApp, no Telegram, certamente teremos o tempo real das corridas, né? Quem quiser dar uma saída, chegar em casa, liga a TV, aí tá passando uma corrida, não me parece uma programação ruim. Então, para além do horário ingrato e desse charme, eu espero uma corrida com emoções. Acho que tem tudo para ser um bom final de semana, né, com surpresas. Acho que teremos algumas surpresas. Com recuperações, já dando o spoiler aqui que a gente vai falar da Red Bull, que é uma pista depois que do traz... final de semana tenebroso em Singapura, realmente eu acho que é a principal expectativa, né? O GP de Singapura foi um desastre para a Red Bull, né? Então, todos os olhos estão voltados aí, né, para o que a futura campeã do mundo vai, e a atual também, né? A atual campeã do mundo vai aprontar nesse GP de Suzuka. E só um ponto que é uma pista que traz boas lembranças, né, para a Red Bull. No ano passado, o Verstappen conquistou o bicampeonato aí. Então, ele já prometeu, inclusive, né, vai com um capacete novo para homenagear o GP do Japão, que é especial para ele, que conquistou o bicampeonato, e também a casa da Honda, né, que naturalmente está muito interligada ao sucesso da Red Bull. Então, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta, eu espero um GP de recuperação da Red Bull. É o meu destaque inicial. Acho que teremos essa recuperação aí. Ótima introdução. Já passou aqui por alguns temas. Realmente, eu acho que a expectativa principal fica em torno da Red Bull. Realmente, como tu falou, é a casa da Honda. A Honda que é ainda fornecedora de motores da Red Bull, apesar de não ter mais essa ligação tão próxima. A Honda ainda está exercendo esse papel, vai seguir assim até 2025. A partir de 2026 ela assume esse mesmo papel na Aston Martin, mas por enquanto continua nessa relação com a Honda, já caminhando para o final. A Honda depois
vai iniciar uma parceria com a Ford, a Red Bull vai iniciar uma parceria com a Ford, mas até certo ponto ainda é um pouco a casa, sim, da Red Bull. Eles levaram uma pintura especial para a prova da Turquia em 2020, uma pintura homenageando o Japão, já que eles não poderiam correr no Japão aquele ano porque não teve o GP local, quando a Honda estava de saída, só que terminou que eles conseguiram ali manter a Honda nesse cargo um pouco mais paralelo, nesse cargo não, nesse posto um pouco mais paralelo, continuando fornecendo os motores, mas sem tanto crédito assim, mas ainda é, claro, um palco muito importante, como tu bem lembrou também, foi a casa do último título do Verstappen, e um título muito curioso, porque quando terminou, ele ficou meio tipo, tá, mas eu ganhei, eu conquistei o título, e até realmente todo mundo entender, a transmissão dizia uma coisa, a arte da Fórmula 1 dizia outra, alguém da Red Bull dizia outra, as coisas completamente confusas, mas no fim, sim, ele tinha conquistado o título, e a expectativa da Red Bull é de conseguir mais um título também esse fim de semana, o título de construtores, não só pode, como deve ser confirmado agora em Suzuka, mas já já a gente fala das contas para isso. Para esse GP do Japão não tem expectativas de atualização em nenhum carro, isso seja pela sequência de corridas, porque acontece já uma semana depois do fim de semana de Singapura, seja também pelo foco em 2024, a gente sabe que nessa reta final da temporada, com as coisas mais definidas, as atualizações realmente desaceleram, e é um circuito muito desafiador, é um circuito que consegue aliar tanto curvas de alta velocidade quanto de baixa, e é o único circuito no calendário que tem tanto um trecho em sentido horário quanto um trecho em sentido anti-horário. Quanto às características da pista em si, do asfalto, é uma pista pouco abrasiva, mas que vai exigir sim um pouco de downforce dos carros. A expectativa é de um alto gasto de pneus na corrida do Tem Japão. novos pneus, né? Se não me engano, para esse. Para esse eu não estou lembrado, não. A última troca de pneus que eu me recordo foi a de Silverstone, se eu não me engano. É verdade, verdade, verdade. E a pista também tem uma exigência grande no motor, cerca de 65%, isso foi o número que eu peguei, perdão, o número que eu peguei da AlphaTauri, dizendo que 65% do percurso do circuito é percorrido com o motor na sua máxima exigência. Então tem uma exigência de motor mais forte que pode ser ruim para equipes que têm dificuldade com o motor, como é o caso da Alpine, por exemplo. E quando a gente fala também de uma comparação, é uma pista que traz algumas semelhanças com o Spa-Francorchamps. Só que de informação talvez não dê para a gente analisar muito a partir disso, porque Spa-Francorchamps foi uma corrida que basicamente todo mundo conseguiu ir bem. A Ferrari foi bem, a Mercedes foi bem, a McLaren não foi nem tão bem no domingo, mas conseguiu um segundo lugar na sprint, e até a Aston Martin, que já estava no momento de queda, também conseguiu ir bem. E a Red Bull, não precisa nem comentar, claro. Então, não traz muita informação essa semelhança com o Spa-Francorchamps. Talvez seja até um sinal de que as coisas podem ser um pouco mais abertas para ter um pouquinho de disputa por lá. Mas, Lucas, falando então a partir da Red Bull, voltar aos eixos, recuperar a casinha, o que é que foi aquilo que aconteceu em Singapura e como agora a equipe pode conseguir se reencontrar? Pois é, né? Singapura acho que foi um final de semana para deletar assim da temporada. Acho que foi um dos poucos pontos baixos da Red Bull. Assim, o carro estava travado, os pilotos também não. Da Red Bull enquanto equipe, né? Porque Sérgio Pérez teve alguns pontos baixos para se apontar. Ah, sim, de fato, sim, da Red Bull contra a equipe. Então, assim, foi algo que surpreendeu negativamente, né? Todo mundo esperava algo. Ó, o que é que está acontecendo? E Verstappen até certo ponto conseguiu uma corrida de recuperação, né? Mas não chegou a ganhar. No pré-corrida eu até apontei que ele poderia ganhar, mas acho que eu fui muito otimista e esnobei o grande Carlos Sainz. Então, para o GP do Japão, eu acho que a Red Bull vai voltar aos trilhos. Inclusive, o Verstappen deu uma entrevista garantida que o carro vai estar mais rápido. Então, é uma pista que ele conhece muito bem. A gente falou, já foi o campeão dela, né? Foi campeão dela ano passado.
Então, eu acho que ele garante que a Red Bull volta aos eixos. Sérgio Pérez, eu estou com sérias dúvidas, porque se a gente for ver os últimos... Assim, as últimas corridas de Pérez foram muito abaixo, né? Sobretudo os sábados. Apesar de ter ficado em terceiro, acho que no GP de Monza. Ou não, meu Deus. Não, sei se não, Monza ele foi segundo. Foi segundo, né? Foi segundo. Foi da Bradinha, né? Foi? Isso. Então, ele largou em terceiro, só que esperava-se uma largada melhor, né? Ele até conseguiu recuperar na corrida. Mas no sábado passado também não foi bem, então vamos ver. É um piloto que está sendo extremamente instável na temporada. Muito. E até ameaça, né, a questão da continuidade dele para 2024. Embora ainda acho que no fim das contas ele vai acabar ficando mesmo. Então, também acho. Eu acho que é o momento aí da Red Bull apagar de vez o que aconteceu na Singapura e carimbar o troféu de equipes, né? Que só uma catástrofe assim. Pior do que a Singapura para a Red Bull não ganhar, né? De construtores. Esse final de semana. Exato. Eu vou até aproveitar o gancho, Lucas, para passar logo então essa matemática. Basta que a Red Bull consiga pontuar mais que a Mercedes, fazer um ponto a mais que seja que a Mercedes. Isso já tira a Mercedes da briga pelo título. E para tirar a Ferrari, basta que a Ferrari não faça 24 pontos a mais que a Red Bull. Ou seja, se a Ferrari conseguir chegar apenas com o carro em primeiro lugar, a Red Bull poderia chegar... A Red Bull não poderia chegar. Não, mentira. A Red Bull poderia chegar apenas em décimo. Seria uma discrepância desse nível para a Ferrari conseguir manter alguma chance de título. Vou lhe colocar numa enrascada para ver se você consegue me ajudar. Quando foi a última vez que a Ferrari conseguiu 24 pontos a mais que a Red Bull? Eu mesmo não. Isso aconteceu no início do ano passado, porque em algumas daquelas primeiras corridas teve problemas nos carros de Pérez e de Verstappen e eles acabaram abandonando. Mas assim, né, talvez na terceira, na quinta corrida do ano passado. Mas é um cenário que, de quando a Red Bull tomou essa dominância que começa ali na metade da temporada passada, não existe mais. Não tem um cenário imaginável para acontecer isso que aconteceu. Mesmo agora que a Ferrari teve um bom fim de semana, a Red Bull conseguiu, em uma corrida de recuperação, fazer um quinto e um oitavo lugar. E a gente trata isso como ruim pelos resultados que a Red Bull tem. Porque se fosse para uma Mercedes, porque se fosse para uma Ferrari, esse fim de semana a gente estaria dizendo, não foi dos melhores, mas poderia ser pior também. Perfeito. Eles tiveram, todas as adversárias da Red Bull tiveram fins de semana muito piores que esse fim de semana que a Red Bull teve em Singapura. Para a Red Bull, então, não fazer 24 pontos a menos que a Ferrari, só se realmente não conseguir completar a corrida. Fora isso, eu não vejo chance disso acontecer, não. Então, acho que teremos o campeão dos construtores no final de semana, na madrugada, né? Pois é. E também só para fechar, no caso, a pauta de Singapura, o próprio Christian Horner também deu um comentário completamente otimista sobre isso. Disse que a equipe não conseguiu se encontrar ali, mas que esse desempenho ruim em Singapura vai ser também um aprendizado muito importante já para 2024 de algumas coisas que não vão ser bons caminhos para a equipe seguir. Mas seguindo na esfera do grupo Red Bull, Daniel Ricciardo vai seguir fora nesse GP, Liam Lawson está confirmado, vai correr o GP do Japão, que deve ser o seu quarto e provavelmente o último. Será o seu quarto e provavelmente será o seu último GP nessa temporada, com o retorno do Daniel Ricciardo a partir do Qatar. Mas surgiu, a gente está gravando aqui na noite da terça-feira, talvez a gente tenha alguma novidade sobre isso já no meio da quarta, mas surgiu agora na noite uma informação de que talvez o Lance Stroll não tenha condições de correr também. Ele teve uma batida no Q3, perdão, no Q1, teve uma batida no Q1 do GP de Singapura, uma batida muito forte. Ele tanto sentiu as dores ali que sequer correu no domingo, também teve, claro, o motivo por causa dos danos do carro, mas ele acusou também dores. E agora está aí rolando um boato de que talvez ele não possa pegar esse carro. Mas também ficaria uma dúvida. Quem substituiria? A Aston Martin tem 2 pilotos reservas.
o belga Stoffel Vandoorne, que foi piloto da McLaren por 2 temporadas, e o brasileiro Felipe Drogovic, campeão da Fórmula 2 no ano passado, e eles se revezam como piloto de testes, como piloto reserva, melhor dizendo. E o que está se falando é que dessa vez seria a vez do Vandoorne, que por isso o Drogovic teria mais uma chance aí perdida de estrear na Fórmula 1. Ele teve na primeira corrida, não foi da temporada, se não estou enganado. Ele se chegou a falar ali que, nossa, talvez o Drogovic vá. Na verdade, a própria Aston Martin confirmou que se o Stroll não pudesse, seria o Drogovic que iria. Mas o Stroll conseguiu se recuperar de um acidente de bicicleta lá no início do ano, dessa vez um acidente de carro, colocando ele em dúvida. Claro, ninguém aqui vai ficar torcendo para o Stroll não se recuperar, não é isso, obviamente, mas que a gente torce um pouquinho para o Drogovic fazer a sua estreia também. Não dá para negar que a gente tem essa torcida também, né, Lucas? Pois é, Vitor. Então, seria assim, confesso que caso Stroll não possa, separarei alguns minutos dos dias para mandar boas energias aí para Drogovic fazer sua estreia, né, na Fórmula 1. E agora eu acho que o Stroll vai. Eu acho que ele vai se recuperar. E feito você falou, né? A gente tá gravando na terça-feira, ainda tem alguns dias aí até lá, mas eu acho que ele vai. Agora, já fazendo uma pergunta a você e já emendando outro assunto, que é sobre o futuro de Drogovic, você acha que esses possíveis rumores dele aí indo para Williams pode afetar essa decisão aí de que poderia ir o belga no lugar dele? Ou nada? Não acho. Não. Até porque eu acredito que mesmo ele indo para Williams, ele iria ainda como um piloto ligado com a Aston Martin. Eu acredito, posso estar viajando, mas eu acho que ele iria talvez mais sob contrato de empréstimo, alguma coisa assim. Mas como um teste, fazendo uma comparação muito mal feita que a Ferrari faz com a Sauber, com a Alfa Romeo, com a Haas em alguns momentos. O que a Mercedes chegou a fazer com a Williams, com o George Russell. Eu acho que existindo essa possibilidade seria algo mais por essa linha. A vaga do Logan Sargent está cada vez mais em dúvida, né? Ele não vem conseguindo trazer os resultados esperados. A equipe ainda mantém ali uma crença sobre ele, mas as especulações em torno do seu nome seguem aumentando. E chegou dessa vez, justamente nessa terça-feira, informações do Blick, da Suíça, e do Automotor and Sports, da Alemanha, dizendo que existem negociações já há algumas semanas entre Drogovic e a Williams, e Drogovic e Liam Lawson seriam os nomes favoritos no mercado para a Williams, que já teria praticamente descartado a possibilidade do Mick Schumacher. Então ficaria entre Sargent, Drogovic e Liam Lawson. Drogovic chegou a negociar com a Alfa Romeo, só que no fim acabou faltando patrocínio para vencer a disputa com o Zhou, também segundo esses dois jornais. Mas agora ele é visto como favorito caso a Williams não venha a manter Sargent, mas também isso não deve ser decidido por enquanto. A expectativa é que isso só seja definido depois de todos os GPs dos Estados Unidos, depois de Austin, depois do Qatar, Austin e Las Vegas, porque a Williams não ia querer ver ele correndo em casa como um piloto já demitido, e também porque a Williams entende que ele é um piloto jovem, um piloto estreante, e quer dar esse tempo para ver se ele ainda consegue apresentar alguma evolução, não quer descartar ele tão cedo, até porque ele foi um piloto puxado muito jovem. Ele foi um piloto puxado antes de estar pronto. Ele tinha totais condições de pegar mais um ano de Fórmula 1. E ele ser americano também é um ponto importante aí nessas negociações. E também outro ponto, nessa mesma publicação que o Vitor falou, tem até um post lá nas nossas redes sociais, então quem quiser ler assim de forma mais detalhada, com a aspas lá do jornal, então só ir lá no @por dentro do grid, no Twitter, aqui no YouTube, no Telegram também, @por dentro do grid F1 no Instagram. É que o Drogovic também, nessas negociações com a Williams, ele também teria que viabilizar maiores patrocínios, né? Assim como foi nas negociações com a Alfa Romeo, que acabou não dando certo.
nas negociações com a Williams também não seria nada diferente, né? Então ele precisaria desses patrocinadores aí. Agora eu acho que seria uma ótima se ele conseguisse ir para a Williams. Ele e o grande Alexander Albon formariam uma boa dupla, naturalmente dentro dos padrões que a Williams pode ter. Sim, a Williams é uma equipe formadora de pilotos, Perfeito. Uma equipe que consegue desenvolver e também é uma equipe que tem uma relação muito, muito histórica com o Brasil. Eu acho que até na busca por patrocínios, ele vindo aqui para o mercado nacional buscar esse apoio, fica mais fácil buscar esse apoio para a Williams do que buscar esse apoio para a Alfa Romeo. Totalmente. A Williams é um nome que traz esse apelo muito mais forte no brasileiro do que a Alfa Romeo, do que a Sauber, apesar da Sauber também ter um histórico muito grande com brasileiros. A Sauber foi onde começou o Felipe Massa, a Sauber foi onde começou o Felipe Nasser. Também existe um histórico de brasileiros na Sauber, mas a Williams tem um peso com certeza muito mais forte. E o outro principal concorrente da Williams, ao lado do Drogovic, seria justamente o Liam Lawson, que parece que vai sobrar na AlphaTauri. Né? Tsunoda já está aí com uma renovação bem encaminhada, a expectativa é que seja anunciada provavelmente já nessa quarta ou nessa quinta-feira, antes do final de semana do GP do Japão, já que ele é um piloto japonês. A equipe aproveitaria para valorizar o piloto da casa. E a segunda vaga ainda não está muito martelo batido, mas as coisas parecem estar caminhando mais para uma permanência do Daniel Ricciardo do que para uma permanência do Liam Lawson, que apesar de estar tendo esse bom início na Fórmula 1, não deve ganhar a continuidade na AlphaTauri, ficaria aí entre a Williams ou ficar em reserva e surgir como um nome apenas para 2025. Eu acho que aqui também não tem muito mais o que aprofundar, Lucas, mas só um comentário rápido. Se fosse ali na sua mão para dar a canetada de Tsunoda, Ricardo e Lawson, qual seria a sua dupla? Tsunoda e Ricardo. Para mim seria... Eu não sei qual seria a minha, mas o Lawson estaria. Para mim, a única certeza que eu tenho era a presença do Lawson. Porque é verdade, ele teve um bom cartão de visita mesmo. No final da semana passada a gente elogiou ele aqui, inclusive. Não, o Lawson tomou cartão de visitas, não só isso. O Tsunoda é um piloto que, na minha visão, já está aí há 3 anos. E ele, assim, ele vem mostrando evolução, ele mostrou que ele é um piloto com algum potencial, mas ele nunca conseguiu se mostrar como um piloto que pode chegar ao nível que a Red Bull precisa. Então, eu não sei se seria tão vantajoso manter o Tsunoda por mais tempo no AlphaTauri, ainda mais com essa relação já sem tanto futuro entre Honda e Red Bull. A gente sabe que a Honda teve um papel muito importante para a chegada do Tsunoda à equipe. Mas enfim, Lucas Holanda, é isso. Teremos agora o GP do Japão, teremos mais uma prova desse Mundial de Fórmula 1, provavelmente com título da Red Bull. Red Bull que tem história lá em Suzuka, como a gente já falou. O vencedor foi o Max Verstappen, o Sebastian Vettel é o terceiro maior vencedor com 4 vitórias, então existe já um histórico da Red Bull aí. Além do Verstappen, os últimos vencedores foram Bottas em 19, o Hamilton em 17 e 18, o Rosberg em 16, e em 20 e 21 não teve a corrida por causa da pandemia da Covid-19. O maior vencedor é o Michael Schumacher com 6 vitórias, Lewis Hamilton tem 5 e o Vettel, como eu tinha acabado de falar, tem 4 vitórias, é o terceiro maior vencedor. Os recordes tanto da pole position quanto do GP pertencem ao Lewis Hamilton, a pole em 2017, o GP em 2019 com 1 minuto e 30 segundos, 983. São 53 voltas, 5,8 km, 18 curvas lá no circuito de Suzuka. Como eu falei no início, o único circuito do calendário que tem tanto um trecho em sentido horário quanto um trecho em sentido anti-horário, e vai ser o segundo jogo de pneus mais duro possível dos compostos oferecidos pela Pirelli. C1, que é o segundo pneu mais duro possível, C2, e o macio será o C3, como eu também tinha falado lá no início, é uma pista que tem uma expectativa de um gasto de pneus mais alto, então a Pirelli traz esse jogo um pouco mais duro para conseguir trazer um suporte maior para as equipes e permitir essa estratégia um pouquinho mais flexível. Mas a gente começa a ter um pouquinho dessas respostas a partir das 11h30 da noite, ainda da quinta-feira. O fim de semana começa ainda na quinta com treino livre, às 11h30, dia 21. Virando a madrugada, 3 da manhã da sexta-feira, tem o treino livre 2.
às 23h30 da sexta-feira, tem o treino livre 3, 11h30 da noite, e novamente virando a madrugada para as 3 da madrugada, virando a madrugada para as 3 da manhã, para não ficar tão repetitivo, tem o qualifying, tem o qualificatório para definir o grid de largada da corrida, que será às 2 horas da manhã do domingo. Eu acho que vale mais a pena estender para ficar direto do que colocar um alarme, né, Lucas? Colocar alarme ali para 1h50, você não acorda não, né? Colocar alarme é grande cilada, meu amigo. Então, se você quiser acompanhar, você pode ver o seguinte, a estratégia: dormir à tarde, e aí à noite, se quiser sair, sai, na volta, já fica acordado, mas não faça isso de botar um despertador, porque você não vai acordar. Vamos embora, que tem muita emoção aí nesse GP do Japão. Tô empolgado. É isso, com certeza. Então, depois do qualifying 3 da manhã do sábado, ali pela manhã, talvez umas 10, 11, 12 horas, não sei ainda que horário a gente vai soltar, mas a gente vai soltar um vídeo no nosso YouTube trazendo a análise de tudo que rolou no sábado, e depois no domingo a mesma coisa. Pela manhã tem vídeo aqui no canal do Por Dentro do Grid, no YouTube, @Por Dentro do Grid, para a gente analisar tudo que rolou no GP do Japão, no Grande Prêmio lá em Suzuka. Twitter e Telegram e TikTok também nesse mesmo arroba Por Dentro do Grid, e no Instagram é em @Por Dentro do Grid F1. Por essas redes você fica por dentro de tudo que a gente está produzindo. Então, Lucas, meu querido, muito obrigado, e a gente com certeza se reencontra ainda nesse fim de semana emocionante de GP do Japão. É isso, Vitor. Vamos nessa e até a próxima.